A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo de cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espiritual, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônica capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus, para a sua vida também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD e diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão praticando e apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet,
como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora
para curar, para libertar desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par. Mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao primeiro número de rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, contém apenas um capítulo. O livro de 2 João contém apenas um capítulo. Vamos aqui, 2 João, um capítulo. Segunda João contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par, porque hoje estamos sorteando de rebanho de número par, e um versículo para você que faz parte do rebanho de número ímpar, para não sair sem uma palavra para a sua meditação. Mas lembrando que é necessário vocês interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Vamos aqui nos versículos 4, 5 e 6. Diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Perseverar no amor e na fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó contém 42 capítulos. Capítulo 31 do livro de Jó para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 meditarem. Jó, capítulo 31, contém 40 versículos. Que diz assim: Jó declara-se íntegro. Nos versículos 2, 3 e 4. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso teria para mim desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê eles os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther. Capítulo 3 do livro de Esther para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 meditarem. Esther, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: o ódio de Amã por Mardoqueu. Nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgredistes o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isto,
dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, contém 13 capítulos. Neemias contém 13 capítulos. Capítulo 4 do livro de Neemias. Vamos aqui, capítulo 4. Contém 23 versículos, que diz assim: os inimigos atrapalham as obras, nos versículos 3, 4 e 5. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas contém apenas um capítulo. Livro de Judas contém apenas um capítulo, para o rebanho de número 3, número 4 e número 3 meditarem. Vamos aqui, Judas, capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 8, 9 e 10, diz assim: não obstante, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e blasfemam das potestades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Daniel, 12 capítulos. O livro de Daniel contém 12 capítulos. Daniel, capítulo 7, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 meditarem. Daniel, capítulo 7, contém 28 versículos, que diz assim: o reino de Deus, nos versículos 9, 10 e 11. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua vestes era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam. Diante dele assentou-se o juiz, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para
para ser queimado pelo fogo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 8. Vamos aqui na oferta de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oferta de número 8 diz assim: nossa oitava oferta é para você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que você pode se denominar evangélico e que esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritualmente. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 4. Vamos aqui na oração de número 4. Que diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed, e que todo espírito de depressão, de tormento e de ansiedade caia por terra e prevaleça o Espírito Santo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, contém 4 capítulos. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 4 de Colossenses contém 18 versículos, que diz assim: outras instruções para os seus discípulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim, no versículo 1, 2 e 3. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela, com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, contém 2 capítulos.
Livro de Ageu, 2 capítulo 2. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: promessas a Zorobabel, nos versículos 21, 22 e 23. Diz assim: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, transtornarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, transtornarei os carros e os que neles andam, os cavalos e os seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho 18, par, e rebanho 17, ímpar. Vão meditar aqui no livro de... Livro de Filemão, contém apenas um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Um capítulo apenas. Filemão, um capítulo. Contém 25 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo. Diz assim no versículo 15, 16 e 17. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 6 do livro de Cantares. Cantares, capítulo 6, contém 13 versículos, que diz assim no versículo 4, 5 e 6. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Número 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes, 21 capítulos. Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, para os rebanhos de número 24 e 23 meditarem. Juízes, capítulo 7, contém 25 versículos, que fala sobre os 300 de Gideão.
Diz assim nos versículos 16, 17 e 18. Então dividiu os 300 homens em 3 esquadrões e pôs nas mãos de cada um buzinas e cântaros, vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis, espada do Senhor é de Gideão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de 1 João contém 5 capítulos. Livro de 1 João contém 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no capítulo 4. Contém 21 versículos, que diz assim: o amor de Deus, nos versículos 11, 12 e 13. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e sou dessa igreja virtual aqui, @avivamento24AD. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta, mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 15. Vamos aqui na oferta de número 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oferta de número 15 diz assim: na nossa 15ª oferta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a igreja que tem obras imperfeitas vai ter a salvação. Muita atenção, se você provar que sim, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, interagir, compartilhar mais e mais essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: Senhor Deus, haja a destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Agora vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então escolham aí, meditem e escolha um número de 1 a 24 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. E lembrando que além de receberem orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, através de um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada para a sua meditação, você estará recebendo
você estará recebendo conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. O livro de 1 Crônicas contém 29 capítulos. Capítulo 10 do livro de 1 Crônicas. Vamos aqui no capítulo 10, 1 Crônicas. Contém 14 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 10 diz assim: a morte de Saul e seus filhos. Nos versículos 2, 3 e 4. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatã e Abinadab e a Malquizua, filho de Saul, e a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o acharam e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e traze-me, atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Capítulo 13 do livro de Romanos. Capítulo 13 do livro de Romanos. Capítulo 13 contém 14 versículos, que diz assim: submissão às autoridades, nos versículos 4, 5 e 6. Porque ela é ministro de Deus, para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos, capítulo 23. Atos, capítulo 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 23 contém 35 versículos, que diz assim: Paulo perante o Sinédrio, nos versículos 2, 3 e 4. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhes disse: Deus te ferirá parede banqueada. Tu está aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? Vamos aqui. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 11 do livro de 2 Coríntios.
2 Coríntios, capítulo 11, contém 33 versículos, que diz assim: Paulo explica a sua conduta, nos versículos 10, 11 e 12. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acácia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para não dar oportunidade ao que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de escolher um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de 1 Reis, contém 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 20 do livro de 1 Reis. Capítulo 20 do livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Primeira Reis, capítulo 20, contém 43 versículos, que diz assim, que Acabe vence os sírios. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, capítulo 19. Vamos aqui, Gênesis, capítulo 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 19 contém 38 versículos, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Diz assim, contém 38 versículos, no versículo 24, 25 e 26. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, toda essa depressão que possa estar te atemorizando, te atormentando, vai ter que cair por terra, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 20. Vamos aqui na oração de número 20, que diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão o buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. E todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas, ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só Espírito, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que além
que vocês estarão recebendo bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando mais uma vez que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. E não deixem de escolher um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Segunda Samuel, 24 capítulos. Capítulo 20 do livro de 2 Samuel. Capítulo 20 contém 26 versículos, que diz assim, nos versículos 23, 24 e 25. Fala sobre os ministros de Davi. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus, e sobre os peleteus, e Adorão, sobre os tributos. Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Coríntios. Vamos aqui, capítulo 2 do livro de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 2, contém 16 versículos, que diz assim: a sabedoria de Paulo procede do Espírito Santo, que diz assim nos versículos 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e sou dessa igreja virtual, @avivamento24AD. Glórias ao nosso Senhor Deus. Temos lives de segunda a sexta, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos aqui, 2 Pedro, capítulo 2. Contém 22 versículos, que diz assim: falsos mestres e falsas doutrinas. Nos versículos 20, 21 e 22. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado
pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a rolar na lama. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 13. Contém 22 versículos. Que diz assim: o reinado de Abias e a guerra contra Jeroboão. Nos versículos 4, 5 e 6. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel, Deus, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo número. 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Contém 44 versículos, que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nos versículos 4, 5 e 6. Então entra e fecha a porta atrás de ti, e de teus filhos, então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e ela se enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número, ao último livro a ser sorteado. Não deixe de escolher o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de Isaías, contém 66 capítulos. Isaías, 66 capítulos. Capítulo 13 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Contém 22 versículos, que diz assim: profecia contra a Babilônia, nos versículos 10, 11 e 12. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitaste sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença.
mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Agora estarei lendo aqui para vocês a revelação das ofertas, que diz assim: essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 17, você vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Se você escolher o número 12, vai meditar no livro de Jó, capítulo 31. Se você escolher o número 5, vai meditar no livro de Esther, capítulo 3. Se você escolher o número 21, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 4. Número 14, Judas, capítulo 1. Número 22, Daniel, capítulo 7. Número 18, Colossenses, capítulo 4. Número 11, Ageu, capítulo 2. Número 20, Filemão, capítulo 1. Número 13, Cantares, capítulo 6. Número 9, Juízes, capítulo 7. Número 16, 1 João, capítulo 4. Número 2, 1 Crônicas, capítulo 10. Número 6, Romanos, capítulo 13. Número 4, Atos, capítulo 23. Número 19, 2 Coríntios, capítulo 11. Número 7, 1 Reis, capítulo 20. Número 15, Gênesis, capítulo 19. Número 1, 2 Samuel, capítulo 20. Número 10, 1 Coríntios, capítulo 2. Número 24, 2 Pedro, capítulo 2. Número 3, 2 Crônicas, capítulo 13. Número 8, 2 Reis, capítulo 4. Número 23, Isaías, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para vocês receberem as recompensas que estão escritas lá no livro de Mateus. Mateus 16, do 24 a 27, está escrito assim: palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igrejas Benditas, na Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas. Agora é o certo, @Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus
seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira palavra e a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando um contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta. De todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus nessa live e agradeço a presença de cada um de vocês que permaneceu comigo até agora e se vocês chegaram também no decorrer dessa nossa live, fico muitíssimamente agradecido por cada um de vocês e que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês mais e mais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.